Os gargalos de infraestrutura são um dos componentes do chamado custo Brasil, que é aquela pedra no sapato, vamos dizer assim, que faz com que o país perca competitividade na sua economia perante em comparação com outros países. Então, por conta disso é que a gente vai tratar aí sobre alguns leilões que vão ocorrer em infraestruturas portuárias no Brasil neste ano, mas que já vem ocorrendo aí ao longo dos últimos anos. Bom, e antes de mais nada eu quero primeiramente desejar as boas-vindas aqui ao Dose Econômica para quem está chegando. Eu me chamo Eduardo e o foco aqui deste canal é trazer atualidades, mas com uma visão econômica. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço por gentileza que se inscreva aqui neste canal e que ative os sininhos aí para estar recebendo as notificações para toda vez que a gente está lançando um vídeo novo. Então, bora lá! Bom, é muito importante que a gente entenda por que esses leilões vão ser tão importantes aí para o setor portuário do nosso país esse ano, né? Algumas infraestruturas vão ser leiloadas através de arrendamentos para a iniciativa privada. Mas antes a gente vai ter que entender um pouquinho lá no passado algumas coisas que foram ocorrendo para com que chegasse até aí onde a gente está hoje na situação de atuação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada na condução da administração dos portos do nosso país. Então ali até mais ou menos nos anos 90 existia uma empresa brasileira que administrava os portos aí do nosso país, que o nome dela era Portobras, que foi uma empresa pública que administrava os portos do governo federal e auxiliava na execução da política portuária nacional. Ela foi criada então em 1975 e durou ali até mais ou menos no comecinho dos anos 90. E naquele tempo então o setor privado não tinha nenhuma participação praticamente aí na condução da administração dos portos do nosso país. Só que isso começou a mudar já em 1993 com a Lei 8.630, que fez com que os portos brasileiros fossem explorados de maneira mais ampla pela iniciativa privada, estimulando investimentos em tecnologia e capacitação profissional. Aí depois, com o tempo, lá em meados de 2013, veio uma outra lei, que é a Lei 12.815, que ela estabelece novo critério para exploração e arrendamento para iniciativa privada de terminais de cargas em portos públicos. E aí depois, no período de 2020, aí, que foi no período da pandemia e toda a loucura que ocorreu, tiveram que fazer uma outra lei no setor portuário às pressas, que foi a Lei 14.047, que definiu aí os limites de arrendamento e concessão. A concessão dizia respeito aos portos organizados como um todo, enquanto os arrendamentos referiam-se às instalações portuárias localizadas dentro de um porto organizado. Então a gente vê que conforme foram se passando os anos, as leis elas foram, vamos dizer assim, dando cada vez mais oportunidade para com que a iniciativa privada explorassem atividades dentro do setor portuário do nosso país. Então, diante aí dessas flexibilizações cada vez maiores para a iniciativa privada, vão ocorrer vários leilões de arrendamentos portuários aí em 2024. Eles serão organizados pela ANTAQ, que é uma agência nacional do transporte aquaviário, que é uma agência que regula este setor. Então ocorrerão 19 leilões, sendo que 16 deles são conduzidos pelo governo federal e 3 relacionados a projetos aí ao Porto de Paranaguá. Mas antes eu quero aqui deixar claro para com que não se confundam aí esses arrendamentos com privatizações, né? Há uma diferença bem sutil nisso, porque a privatização é quando o setor público ele vende o bem ao setor privado e depois ele conduz a maneira deste bem como ele bem entende. E nesse caso não, né? Nesse caso a infraestrutura ainda se mantém sobre
a jurisdição do poder público, mas ele só dá o direito da iniciativa privada explorar através de taxas aquela infraestrutura, que no caso seria os vários portos do nosso país. Portanto, os leilões que vão ocorrer esse ano vão começar já ali no período de março, e eles serão os terminais de arroz, soja e milho, malte em Recife, um terminal de container em Santos, o terminal de granéis minerais em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e arrendamento do porto de Itajaí, e também um leilão do canal de acesso a Paranaguá. Lembrando que em Paranaguá a concessão fará dragagens do canal de acesso ao porto, justamente para navios de calado maior. Então esses leilões vão ser muito benéficos aí para o setor portuário do nosso país. Um desses motivos aí é porque vai ocorrer de fato mesmo que o custo Brasil ele acaba diminuindo, porque vai trazer mais agilidade no setor portuário do nosso país. Então mercadorias aí que acabam saindo, entrando no nosso país, elas vão ter uma agilidade cada vez maior. Há também na questão da modernização, já que o setor privado acaba buscando ferramentas cada vez mais modernas e tecnológicas, então ele é obrigado a ser mais competitivo. Um outro motivo também é que tem que se adequar cada vez mais às exigências da competição internacional diante do tamanho dos navios que tem atracado nos portos no mundo hoje em dia. Então os navios eles têm ficado cada vez maiores, tanto em largura quanto em profundidade. Então essas estruturas portuárias elas têm que se adequar a essas exigências, senão eles acabam ficando para trás e os navios acabam atracando em outros portos. Uma figura que mostra muito exemplo disso, tudo que eu estou falando aí dos benefícios da iniciativa privada cada vez mais na condução dos portos do Brasil, é o ranking que saiu da ANTAC no ano passado da movimentação de containers dos portos brasileiros, e a gente vê que, embora o Porto de Santos é um porto público, justamente porque é o maior porto do nosso país, cada vez mais a gente vê a participação maior dos portos privados na movimentação de containers no Brasil. Então, nas primeiras colocações, os portos privados estão ganhando cada vez mais destaques. E eu ressalto aqui que esses portos privados aí que ficaram aí nas primeiras posições são portos que não tem muito tempo aí que eles surgiram, então em pouco tempo eles já acabaram aí superando muitos outros portos que já estão em atividade no nosso país. Concluímos aqui realmente que a iniciativa privada só tende a ser benéfica aí na exploração deste setor para a produtividade do nosso país, fazendo com que o escoamento aí dos produtos do Brasil para fora do país, e também quando vierem produtos importados, o que tem que passar aí no setor portuário, faz com que essas movimentações sejam conduzidas de uma maneira cada vez mais rápida e também do menor custo possível. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, eu peço por gentileza que deixe um like. E eu aguardo aí você na semana que vem aqui no Dose Econômica. Um grande abraço e até logo!